Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos, e que Deus te abençoe, Deus te ilumine nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que nos guarda, Senhor. Tu és o Deus, Pai amado, que nos sustenta em todos os momentos. Nós oramos agora por essas almas, por essas vidas, Pai amado, que estão acometidas de toda enfermidade, de toda opressão. Que em nome de Jesus agora, meu Pai, o Senhor possa restaurar essas almas, Senhor, trazendo, Senhor, a saúde. Senhor, desfazendo, Pai, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Agora nós te pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Pai amado, e clamamos a Ti, Senhor, porque sem o Senhor, Pai amado, nós não podemos nada, mas tudo podemos em Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, que seja removido agora toda esta opressão, todo este mal, toda esta enfermidade que está neste corpo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar vigiando, orando, clamando em todo o tempo, meus irmãos. Aleluia. Temos um Deus poderoso que move todas as coisas, que desfaz os intentos, que desfaz todos os sinais malignos. Deus que afasta toda a praga da nossa tenda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Precisamos estar orando. É o Senhor que nos guarda. Aleluia. Ainda que passarmos pelas águas, não vamos submergir. Ainda que passarmos pelo fogo, não vamos se queimar. Glória a Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, difíceis, tempos trabalhosos, tempos que os homens realmente esfriaram o amor, esfriaram o coração. Estamos vivendo tempos realmente onde não tem um fervor espiritual, onde as pessoas estão afastadas exatamente de uma comunhão. A gente tem trazido esta palavra ontem, hoje. Nós precisamos entender, meus irmãos, precisamos ser fervorosos no espírito, precisamos ser fervorosos. Então, sem o fervor, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo foi um homem realmente que se entregou ao zelo pela igreja, pelo corpo, pelas almas, pela vida. Ele, em Romanos 12, ele diz: no zelo não sejais remissos, sejais fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Romanos 12, 11. Nós vemos que esse fervor precisa estar nos nossos corações, meus irmãos. Sede fervorosos, tem que ter fervor. Nós precisamos estar aceso em todo momento. Aleluia. A chama tem que estar acesa dentro dos nossos corações. Então nós precisamos aprender que Deus está conosco em todos os momentos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos entender que Deus nos quer numa ação espiritual. Deus nos quer numa ação espiritual. Quando o Senhor diz que nós somos um povo santo. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Pedro, lá na sua carta de 1 Pedro 2, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, 1 Pedro 2. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse fervor espiritual dentro de nós. Deus nos tirou exatamente das trevas para vivermos na sua maravilhosa luz. Deus nos tirou exatamente de uma situação remissa, porque o Senhor diz para a gente não ser remissos, meus irmãos. Não podemos ser remissos no amor, remissos exatamente no espírito, remissos na obra de Deus. Precisamos estar vivos em todo momento, meus irmãos. Quer dizer, a palavra remisso quer dizer tardar em fazer, demonstrar negligência
o descuido, é ser remisso, meus irmãos. Nós pegamos, quando nós somos remissos em tantas situações da nossa vida, meus irmãos, tomamos situações tardias para resolver as nossas coisas, engavetamos os problemas, deixamos de lado, muitas vezes ficamos negligentes com tantas coisas, com tantos cuidados, mas a pessoa que é fervorosa, meus irmãos, no espírito, que tem um amor realmente, um fervor no amor, um fervor na obra de Deus, um fervor pelas almas, aleluia, ele não está quieto, meu irmão, ele está ativo, ele não é remisso. Vamos para Deus buscar só as necessidades para as nossas causas. Mas o Senhor, ele diz, melhor você dar do que você receber. Glória a Deus. Deus nos prepara como instrumento para sermos o quê? Aquele que vai exatamente ser usado por Deus. Deus quer nos usar, É isso, meus irmãos. Mas nós queremos ficar na sala do conforto, na sala do banquete, só querendo ser servido. Mas o Senhor nos chamou para servirmos, meus irmãos, servirmos. Então tem que ter o fervor, meus irmãos. E eu digo, a única pessoa que pode nos tirar da preguiça é o Espírito Santo, meu irmão. Só o Espírito Santo para nos tirar exatamente de toda a preguiça, de todo o nosso conformismo humano. Porque enquanto estivermos vivendo na natureza humana, nos pensamentos humanos, nos sentimentos humanos, meus irmãos, nós vamos ser remissos. Porque nós só vamos olhar a nossa vida, nós só vamos olhar as nossas dificuldades, nós só vamos olhar a nossa luta, nossos problemas, nossas enfermidades. Mas Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos esses sacerdócios realmente escolhidos por Ele, nação santa, glória a Deus, casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Deus nos chama para nós oferecermos sacrifícios espirituais e nós só queremos comer dos sacrifícios. Nós precisamos dessa disposição. E o que falta na igreja, meu irmão, é ser fervoroso. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque só o Espírito Santo para tirar da nossa natureza carnal. A natureza carnal, ela não quer nada, ela não quer compromisso, ela não tem vontade, ela não tem ânimo, principalmente para fazer as coisas de Deus. Principalmente, meus irmãos, a gente não pode ser tardio na obra de Deus, não podemos ser tardio em nada. A obra de Deus, ela depende de cada um de nós, meus irmãos. É muito fácil estar olhando na natureza carnal só os meus problemas. Eu estou com dívida, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema no meu filho, eu estou com problema lá na empresa, eu estou com problema na minha saúde, eu estou com problema você só focaliza o eu, o egocentrismo. Mas Deus está dizendo, glória a Deus, que veio para nos fazer exatamente, nos tirar dessa natureza doente, caída, fraca, para nos fazer sacerdócios reais, santos, casa espiritual, glória a Deus. Pastor, não pode sair nada de bom de mim? Pode? Ah, pastor, eu sou um fracasso, eu sou um desânimo. Ah, eu não tenho vontade de nada, porque a carne está vivendo. Enquanto a carne está vivendo, meu irmão, a carne, ela dá desculpa para tudo. A carne dá desculpa para tudo. A carne tem problema de tudo, dá desculpa para tudo, está sempre ocupada, está sempre com dificuldade, está sempre com luta. Mas quando você pega uma pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, ela tem tempo para orar, ela tem tempo para pregar, ela tem tempo para ajudar, glória a Deus. Ela diz, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? É isso, meu irmão, minha irmã, precisa despertar. O povo aprendeu um rito nas igrejas, que vai lá, um clube social. A igreja é um corpo vivo, mas vive ativo para fazer a obra de Deus, aleluia. Um povo que não comunica, um povo que não faz nada, um povo que está parado. Que igreja é essa, meu irmão? Essa igreja é um corpo vivo. Nós temos que manter viva a chama do sacerdócio de Deus nas nossas vidas. Precisamos ser fervorosos em todo o tempo. Aleluia. Precisamos ser fervorosos. Aleluia. A lei no Antigo Testamento, ele diz que o fogo arderá continuamente. Quer dizer, o sacerdote tinha essa obrigação, lá no livro de Levítico, eles vão falar,
Levíticos 9, que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus irmãos, esta ação servia exatamente para ter a presença de Deus contínua, mostrar para o povo da necessidade exatamente dessa expiação contínua de Deus, que tinha que manter aquela chama acesa, o fogo no altar de bronze, meus irmãos. E os sacerdotes estavam encarregados de garantir que essa chama nunca se apagasse. Nós não estamos mais debaixo exatamente desse sacerdócio do Antigo Testamento, mas nós estamos debaixo do novo sacerdócio, que é Jesus, glória a Deus, no qual rasgou o véu para que a gente também servisse como sacerdócio, porque uma nação santa, glória a Deus, amém? Agora, nós passamos também a ser esses sacerdócios que oferecem sacrifícios agradáveis a Deus, cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoa, não. Glória a Deus. Aquele que busca, encontra. Eu digo, se você buscar o Senhor com zelo, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você se entregar exatamente, glória a Deus, com este zelo de espírito, sendo fervorosos, meus irmãos, você vai ser cheio da presença de Deus. Por que uma igreja está falecida? Por que as pessoas não têm ânimo? Por que as pessoas não têm vontade? Por que estão desanimadas? Porque falta o fervor do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. A falta de vontade de orar, de interceder, de ajudar, de participar. É a carne que está aí, é a preguiça espiritual que está na tua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder. Meus irmãos, Deus move o poder dele na vida daqueles que o buscam, meu irmão, porque encontra o poder de Deus. Mas as pessoas querem só usar a Deus, só usar a Deus. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Quando o Senhor, Ele nos levanta para sermos esses sacerdócios reais, exatamente, Ele fala, filho, eu vos levantei exatamente para que a minha obra sobre a terra seja feita através das suas vidas, através das nossas vidas que Deus faz a obra dele aqui, meus irmãos, é através o Espírito Santo, quando está nas nossas vidas, com o seu poder e a sua glória, manifesta a glória de Deus, manifesta a cura, manifesta a libertação, meus irmãos, aleluia. Nós precisamos estar cheios desta glória de Deus, desse poder de Deus, amém? Precisamos ser fervorosos. Preguiça, meu irmão, a preguiça, ela nunca está sozinha, a preguiça, ela está sempre junto com a negligência, com a omissão. E eu pergunto, você está sendo negligente na obra de Deus? Você está sendo omisso na obra de Deus? Não sejais remissos, não sejais remissos. Deus está dando um mandamento, usando o apóstolo Paulo, glória a Deus. A igreja tem que ser fervorosa. Meu pastor é fervoroso, meu irmão. Eu vou orar lá com o irmão porque ele é fervoroso. E você? O irmão pode herdar o reino dos céus, e você vai pegar carona? Ninguém pega carona, meu irmão. Ninguém vai de boleia, como diz lá em Portugal. Nós precisamos exatamente estar cheio. Cada um de nós temos que ser uma casa espiritual. Você tem que ser uma casa espiritual. Meu irmão, não se aceite assim. A preguiça tem te dominado, a fraqueza tem te dominado. Meus irmãos, a forma negligente que você vive. Tem pessoas que é negligente com a sua própria vida, meus irmãos. Negligência. Tem gente que às vezes está com um taco lá levantado na sua casa. Ele é tão negligente que ele não vai lá, realmente conserta aquele taco, que ele pode tropeçar e cair. Meus irmãos, às vezes as pessoas estão com alguma situação quebrada ali na sua casa que pode perder um tempinho para consertar, mas ela larga o negócio lá, porque é preguiça, é negligência. E eu digo, agora vamos transportar isso para o mundo espiritual. Imagina, meus irmãos, imagina que tem pessoas pregando o evangelho que necessitam da tua ajuda, que precisam da tua ajuda, mas você está remisso, você está negligente, meus irmãos. Então nós precisamos entender. Quantas pessoas estão precisando de uma oração ali? Nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a unção do Espírito Santo. Aí vem uns e falam assim, Deus sabe de todas as coisas, Deus cuida de todo mundo.
aquela pessoa está em trevas, aquela pessoa precisa ser usada, exatamente uma pessoa de Deus, cheia do poder de Deus, aleluia, para que vá lá, exatamente, e liberte aquela vida. Vamos pegar a vida de Paulo. Quando o Senhor apareceu, ele foi cegado ali, e ele ficou ali. E Deus teve que falar para Ananias, para que fosse até Saulo, exatamente, e impusesse as mãos e orasse, para que ele pudesse realmente enxergar de novo e ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus tem nos usado exatamente, a própria palavra de Deus: há entre vós alguém doente, chame o presbítero da igreja, glória a Deus, e a oração da fé, aleluia, glória a Deus, curará o doente. Nós precisamos entender, meus irmãos, nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos de Deus, e nós precisamos estar ativos, não podemos ser remissos, meus irmãos, não podemos ser remissos, não podemos fechar os nossos lábios. Imagina se a gente ficar remisso, imagine se der a preguiça espiritual. Meus irmãos, não é a luta que pode nos atrapalhar, não é um impedimento, nós temos que ser fervorosos, meus irmãos, aleluia. É igual nós aqui, se nós dependêssemos dos irmãos para poder fazer a obra de Deus, nós estaríamos perdidos, meus irmãos. Mas nós sabemos que temos uma luta espiritual, exatamente porque o próprio diabo endurece o coração das pessoas para até não ajudar a obra, e não é por isso que nós vamos deixar de fazer a obra, glória a Deus, porque nós não fazemos a obra para os homens, mas fazemos a obra para Deus, fazemos a obra por amor, e nada pode nos impedir exatamente de fazer esta obra de Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de vontade, porque Deus nos supre pelo seu fervor do Espírito, glória a Deus. Quando você está fervoroso, meu irmão, glória a Deus, ainda que todos fechem o bolso, fechem o coração, aleluia, mas o fervor que tem, aleluia, no coração daqueles que fazem a obra, Deus faz triunfar, Deus faz triunfar. E eu digo, meu irmão, o que está acontecendo com a tua vida? Por que você está parado? Por que você está desanimado? Por que está te faltando alguma coisa? Meus irmãos, não deixa nada tirar o amor de Deus de dentro do seu coração. Não deixa nada tirar o fervor de Deus dentro do seu coração, meu irmão. Ai, pastor, eu não tenho ajuda. Ai, tá uma luta, tá um desemprego. Meu marido não tá só se implicando comigo. Meus filhos estão tudo nas drogas. Ai, meus filhos virou homossexual. Ah, meu irmão, deixa pra lá. Meus irmãos, se você realmente ensinou o seu filho no caminho que devia andar, e ele realmente escolheu o caminho que ele quis seguir, meu irmão, deixa lá na mão do Senhor, aleluia, deixa na mão de Deus, fala: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, eu creio, amém, e não deixa isso te tirar do foco, continua a carreira cristã, que você não sabe o que você vai fazer, meu irmão, você vai tentar ali resgatar, quantas vidas estão lá, há anos, ai meu filho, ai meu filho, ai meu filho, e se você teve um filho que é o joio? A gente não sabe. Nós oramos, meus irmãos, oramos, mas não é filho que vai me tirar da direção de Deus, não é filho. Se o filho escolhe um caminho, é problema dele, meus irmãos. Toda alma é de Deus. A alma que pecar, essa perecerá. A palavra diz que os pais não pagarão exatamente pelo pecado dos filhos, e nem os filhos pelo pecado dos pais. Meus irmãos, temos sim que pregar o evangelho, ensinar a criança no caminho. Se você fez a tua parte, meus irmãos, e se o filho se desviou, meus irmãos, não fica colocando a sua culpa, carregando esta culpa dentro de você. É isso que o diabo quer exatamente. Eu digo, olha para a frente, olha para o alvo, olha para a carreira. Meus irmãos, quem sabe se você vai salvar seu filho? Só Deus pode mover um milagre. Então, meus irmãos, você quer mover um milagre? Vai para a obra de Deus, glória a Deus, aleluia, começa a mover a favor das almas, das vidas, começa a ter fervor, tira esse fervor de amor maligno que você tem pela sua casa e coloca o teu coração nas vidas, nas almas, coloca o teu coração realmente naqueles que estão fervorosos na presença de Deus, aleluia. Tem gente que está trocando a essência da adoração, a essência, para ficar exatamente com as trevas, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos realmente. O homem escolhe os seus caminhos, meus irmãos.
Os homens escolhem os seus caminhos. Eu sempre volto quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Procura andar com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que fugir de tudo aquilo que é aparência do mal. Tudo aquilo que é da aparência do mal. Meus irmãos, eu não posso deixar a aparência do mal que vai me roubar da presença de Deus. Eu tenho que estar no fervor do Espírito Santo. Eu preciso estar exatamente andando com pessoas cheias do poder de Deus, cheias da glória de Deus. Eu tenho que ser um graveto aceso. Eu não posso ficar exatamente andar nos gravetos, ficar pensando nas coisas, meus irmãos, porque tem gente que desfaleceu o seu coração, porque se entristeceu, se decepcionou com o filho, se decepcionou com o marido, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor. Meus irmãos, não se decepcione com nada. Não deixe o zelo, o fervor de Deus apagar. Não deixe a chama de Deus apagar dentro da sua alma. Não, meu irmão, não deixa nada. Não deixa nada. Pastor, todo mundo se revoltou dentro de casa. Todo mundo me abandonou, mas Jesus não te abandonou. Essa é uma ação do diabo. Essa é uma ação, meus irmãos. Não podemos. Todo mundo pode te abandonar, mas Jesus não te abandona, Ele está com você. Meus irmãos, nós precisamos ter esse fervor. Ainda que todos estejam me rejeitando, eu vou ser uma bênção. Aleluia, eu vou ser um instrumento de Deus. Eu vou ter esse zelo, eu não vou ser remisso, eu não vou deixar situações criar remisso. Eu não vou deixar situações da minha vida ficarem negligentes mais. Meus irmãos, o meu filho não vai deixar eu ficar negligente na presença de Deus. O meu filho não vai deixar eu ficar negligente exatamente para ser fervoroso na presença de Deus, para ser fervoroso. Meus irmãos, eu não vou deixar essa remissão exatamente, eu não vou deixar nada me atrapalhar, porque a maior luta hoje, meus irmãos, que os cristãos têm são os da sua própria casa. Os da sua própria casa. Porque a gente põe um coração, ai meu filhinho, pegamos aquela criancinha tão bonitinha no colo. Eu sou pai, eu sei disso. Então nós temos exatamente esse zelo, queremos o melhor para o filho, mas chega lá na frente, que decepção. Que decepção, meus irmãos. Mas, como diz a palavra, os tempos são esses, meus irmãos. Os tempos são terríveis e nós precisamos andar na presença de Deus, porque cada dia que passa, nós vemos que a ação do diabo, a ação do inimigo, meu irmão, tem entrado exatamente nas vidas e tem feito os filhos serem desobedientes aos pais, amantes de si mesmo. E nós precisamos entender, precisamos estar vivendo a palavra de Deus, as profecias. Deus muda, glória a Deus. Não podemos deixar de orar, não podemos deixar de interceder. O que não podemos deixar é essas coisas tirar o nosso fervor, o nosso foco, a nossa direção. Não podemos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da unção, do poder e da glória, em todo momento. Não podemos ficar remissos, meus irmãos. Não podemos ficar negligentes. Não deixa a preguiça te pegar. Não deixa a falta de zelo por Deus, a falta de zelo. Não deixa a sua falta de zelo pelas escrituras sagradas. Glória a Deus. Você tem que ser zeloso, zeloso no amor. Você tem que ser zeloso, meu irmão, na obra do Senhor. Tem que ser fervoroso, zeloso. Não podemos, meus irmãos, porque Deus tem movido naqueles que o buscam, meu irmão. Aqueles realmente que têm o fervor de espírito, aqueles que têm o zelo, aqueles que realmente vivem esta unção de Deus, eles têm vivenciado a glória de Deus nas suas vidas. Pode não ter ouro nem prata, mas tem a glória de Deus, tem a unção de Deus, tem o poder de Deus. Quando ora, Deus realmente manifesta a cura. Quando ora, Deus manifesta a libertação, meu irmão, porque o reino de Deus não é ouro nem prata. O
O reino de Deus é o seu poder, é a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Não podemos ter nem ouro nem prata, mas temos que ter unção, temos que ser fervorosos. Pastor, como que você está o seu bolso? Meu bolso pode estar zero, mas eu preciso ter a unção de Deus. Eu preciso estar, meus irmãos, como está o teu armário? Meu armário pode estar vazio, mas a glória de Deus na minha vida está cheia. Não importa, é isso que você precisa ter, a glória de Deus. Porque quando você tem a glória de Deus, Deus move até os corvos para te alimentar, como fez com Elias. Glória a Deus, amém? Quando você tem a glória de Deus, você vai na casa de uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha para fazer um pão para ela e para o filho, e esperar a morte. Mas quando chega a unção de Deus, que não tem nada, não tem também ouro, também não tem farinha, mas tem a unção de Deus. E quando tem a unção de Deus, meu irmão, não vai faltar o azeite, não vai faltar farinha. Quando você tem a unção de Deus, alabassuri anderecômia, ainda que esteja morto como estava o filho da viúva, mas Elias, glória a Deus, quando ali orou sobre aquela criança reviveu. Meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Quando você tem a unção de Deus, meu irmão, glória a Deus, você tem o Deus, você tem tudo, você tem a cura, você tem a libertação, você tem o alimento, o Deus que te sustenta, o Deus que vai à tua frente, o Deus que despedaça todo jugo sobre a tua vida. Meu irmão, seja fervoroso no Espírito, seja fervoroso no amor, seja participante das obras de Deus, tire toda remissão. Meu irmão, minha irmã, aleluia, não seja negligente com a palavra de Deus, faz a palavra de Deus habitar na tua vida e vivê-la, aleluia. Não é mais tempo de ser remisso, porque os dias estão passando. Meus irmãos, se Deus nos chamou para sermos esse sacerdote real e verdadeiros, Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta manhã, para que o Senhor venha mover, meu Pai, levantar esses que estão cansados, desanimados, afligidos, Senhor, pelas setas, Pai amado. Senhor, meu Deus, Senhor, que o Senhor liberta essas vidas, Pai amado, desta escravidão, destes pensamentos, dessas fraquezas, Senhor, mas, Senhor, que eles possam olhar para frente, olhar para o alvo, Senhor, deixar as coisas que ficaram para trás como escória, mas olhar para o alvo, para a carreira que está proposta para a vida deles, para assumirem, Senhor, como sacerdócios reais, Senhor, como casas espirituais, para serem cheios da sua presença, do seu poder. Meu Deus, este povo no qual o Senhor chamou, meu Pai, Senhor, para oferecer sacrifícios agradáveis, Senhor, homens e mulheres, Senhor, para serem cheias da tua presença, do teu poder e da tua glória, Senhor, ativos com a chama acesa em todo o tempo, Senhor, que neste momento o Senhor possa mover a libertação, possa mover a cura, Senhor, que o Senhor entre, Pai amado, nessas vidas, Deus, que supra a necessidade dos seus santos, Senhor, que move, Pai, tudo que está parado, impedido, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, atenção dos teus filhos de buscarem a tua presença, que o Senhor possa mover nas circunstâncias que estão paradas, Senhor, sobre processos, Pai, essas vidas que dependem de algo acontecer, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus, Senhor, que move nas repartições, ainda que esteja parada, aleluia, ainda que esteja esquecida, ainda que esteja arquivada, mas Tu és o Deus, Pai amado, que move aqueles que te buscam e te clamam de dia e de noite, Pai. Tu és o Deus que faz justiça aos teus escolhidos, Senhor, que o Senhor mova neste momento, Senhor, a favor dos teus santos, quebrando toda a barreira, levantando aqueles que estão no leito da enfermidade, enchendo eles da tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, amém. Nós vamos ficando por aqui, vamos ver se tem um povo fervoroso no Espírito para dar um glória a Deus e aleluia. Fica na paz. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.